Sabe, na nossa caminhada de fé, existe um percurso que quase todo mundo faz. É aquele caminho que começa na necessidade de ver para crer e, com o tempo, amadurece para a coragem de crer sem precisar ver. E é exatamente sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje, mergulhando numa passagem muito forte do Evangelho de João. Senhor, desce antes que meu filho morra. Dá para sentir a força dessas palavras, não é verdade? É o grito desesperado de um pai que chegou no seu limite, um apelo que carrega toda a urgência e a dor que vão ser o fio condutor da nossa história. Então, vamos entender o cenário. Jesus tinha acabado de voltar para Galiléia. E olha, o pessoal o recebeu super bem. Mas tem um detalhe aqui que é crucial. O interesse todo deles vinha do que eles tinham visto Jesus fazer em Jerusalém. A fé daquela gente era, na verdade, alimentada pelo espetáculo, pelos milagres. E aí a resposta de Jesus é até um pouco surpreendente. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Parece uma resposta dura, né? Mas se a gente parar para pensar, ele não está negando o milagre. O que ele está fazendo é questionar a base dessa fé. É quase como um convite para ir mais fundo, para ir além da simples busca por coisas espetaculares. E aqui a grande lição da história fica bem clara. De um lado, a gente tem essa fé que é mais superficial, sabe? Aquela que está sempre atrás de um sinal, de uma prova, de algo que se possa ver e tocar. E do outro lado, existe a fé verdadeira, que se apoia unicamente na palavra de Jesus. É uma fé que confia mesmo sem ver, que permanece firme no silêncio, que acredita mesmo à distância. É exatamente essa jornada que o nosso personagem de hoje vai começar a trilhar. E aqui que a gente conhece o protagonista. Um funcionário do rei, que veio lá de Cafarnaum porque o filho dele estava à beira da morte. Ele vai até Caná, movido por uma esperança inicial que era baseada na fama de Jesus. A fé dele, naquele momento, ainda era bem inicial, bem superficial. E olha que interessante, a escolha de Caná como local desse encontro não é por acaso. O evangelista São João usa aqui um recurso literário muito bacana chamado inclusão. Pensa assim, é como se ele abrisse e fechasse um parêntese no mesmo lugar, em Caná, para nos mostrar algo muito, muito importante sobre o ministério de Jesus. E a beleza disso tudo é impressionante, né? O primeiro milagre em Caná, a transformação da água em vinho, acontece numa festa de casamento, no auge da vida. Já este segundo sinal, a cura do menino, acontece no extremo oposto, diante da ameaça da morte. De um lado, alegria e celebração. Do outro, sofrimento e urgência. Com isso, fica claro para a gente que Jesus se manifesta em toda a extensão da experiência humana. Bom, agora a gente chega no ponto de virada da história. É aqui que a fé daquele oficial vai ser de fato testada. Ele vai ser desafiado a deixar de lado a sua necessidade de ter Jesus ali, fisicamente presente, e a confiar só e somente na sua palavra. E ele insiste, né? Desce. A fé dele ainda está amarrada ao espaço físico, à geografia. Na cabeça dele, Jesus precisava ir até lá, estar presente ao lado do menino para que a cura pudesse acontecer. É um pedido cheio de fé, sem dúvida, mas de uma fé que ainda não tinha entendido a verdadeira dimensão do poder de Cristo. Mas a resposta de Jesus muda completamente o jugo. Ele não vai fisicamente. Ele apenas diz uma palavra: podes ir. Teu filho está vivo. É um comando, uma ordem, que exige um verdadeiro salto de fé. Um ato de confiança total naquilo que foi dito e não naquilo que se podia ver. E olha, talvez o verdadeiro milagre aconteça exatamente aqui. Antes mesmo da cura física do filho, o que acontece é a cura da fé do pai. Ele para de exigir, para de pedir provas, ele simplesmente acredita e vai embora. A presença física de Jesus não era mais necessária. A sua palavra foi o suficiente para atravessar qualquer distância. A viagem de volta para casa se torna então uma verdadeira prova de fogo para ele. Pensa bem, ele só tinha a promessa de Jesus. O que será que ele ia encontrar quando chegasse? É nessa caminhada que a sua fé, que tinha acabado de nascer, vai ser posta à prova e, finalmente, vai ser confirmada. E o Evangelho nos mostra cada passo desse processo. Primeiro, o oficial confia e parte. Depois, no meio do caminho, ele recebe a boa notícia da cura. E então ele faz algo muito curioso. Ele investiga. Ele quer entender como Deus agiu. E por isso faz aquela pergunta fundamental: a que horas exatamente o menino melhorou? E a resposta dos servos é precisa, cirúrgica. A febre o deixou ontem, à 1 da tarde. Esse detalhe, essa exatidão toda, vai ser a âncora que vai firmar de uma vez por todas a fé daquele homem. E aqui,
tudo se encaixa de uma forma maravilhosa. A cura não foi uma coincidência, um acaso. Aconteceu exatamente na mesma hora em que Jesus disse: "Teu filho está vivo". A conexão é inegável e mostra o poder da palavra de um jeito claro, direto, sem deixar nenhuma dúvida. Mas a história não termina com a cura do menino, não. O resultado é ainda maior: a conversão de toda a família. A fé daquele pai, agora uma fé forte e provada, acaba contagiando todo mundo ao redor dele. A fé dele finalmente amadurece. E como era o costume da época, a conversão do chefe da família levou toda a sua casa, todos os seus, a crerem também. Uma única jornada de fé acabou salvando uma família inteira. Então, o que fica de lição para nós hoje? Fica um convite. Um convite para a gente ter uma fé que não dependa de sentimentos ou da busca constante por milagres. Uma fé que aprenda a confiar na palavra de Cristo, mesmo quando tudo está em silêncio. Uma fé tão firme, mas tão firme que se torna capaz de inspirar e guiar outras pessoas para a luz. E fica então essa reflexão final para cada um de nós. A nossa fé ainda depende de ver sinais ou ela já aprendeu a confiar unicamente na palavra que dá a vida?